Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Segunda-feira é a prova integrada de vocês, né? Então, a pedido da monitoria, hoje eu vim fazer uma breve revisão, tá, de alguns pontos para a prova integrada e conversei com o professor Surrell hoje de manhã, ele me passou os pontos que teriam que ser revisados. Então, hoje eu vou revisar alguns pontos, os mais importantes para a prova integrada de vocês, tá bom? Basicamente, ele me pediu para falar com vocês novamente sobre sociedade em comum, alguns pontos da sociedade limitada e poucos pontos da sociedade anônima, tá? Então, vou tentar, da maneira mais breve possível, passar com vocês esses pontos que ele pediu para revisar para a prova integrada, tá? Então, vamos lá. Vamos começar na sociedade em comum. Bom, como já tinha dito, né, nas revisões, existem as sociedades despersonificadas, que são as que têm personalidade jurídica, e as sociedades personificadas, né, que são as que têm personalidade jurídica. Tá? A sociedade em comum ela é uma modalidade de sociedade despersonificada. Portanto, ela é irregular, haja vista não ter o registro. Tá? Lembrem-se disso. Tá? A personificação, a personalidade jurídica, ela só é adquirida junto ao registro. Então, se eu não registrar a minha sociedade, ela vai ser despersonificada. Obviamente, o registro ele não é ato constitutivo, e sim mero ato regulatório. Portanto, uma sociedade ela não deixa de existir. Por exemplo, não é o registro que faz com que a minha sociedade exista, tá? Mas é o registro que faz com que a minha sociedade fique regularizada. Portanto, uma sociedade despersonificada, ou seja, uma sociedade que não tem registro, ela continua sendo sociedade, mas ela é uma sociedade irregular, tá bom? Na sociedade em comum, os sócios têm responsabilidade ilimitada, mas, caso dê algum problema, há o benefício de ordem, ou seja, o patrimônio da sociedade vai ser atacado primeiro, para depois ser atacado o patrimônio dos sócios, tá bom? Então, lembre-se, qual é a responsabilidade da sociedade em comum? Dos sócios na responsabilidade em comum. Lembre-se, responsabilidade é ilimitada, mas há o benefício de ordem, ou seja, será atacado primeiro o patrimônio da sociedade. A partir do momento que o patrimônio da sociedade estiver esgotado, aí sim vai se atacar o patrimônio pessoal dos sócios, beleza? Agora, a título de observação, é interessante a gente falar aqui que o sócio que contratar pela sociedade, ele vai perder o benefício de ordem. Ou seja, aquele sócio que contratou aquele serviço ou contratou aquele produto e não pagou, né? Ele vai poder ser executado e perderá o benefício de ordem, ou seja, não será necessário que o credor ataque primeiro o patrimônio da sociedade para depois atacar o patrimônio daquele sócio que contratou ou comprou pela sociedade, tá? Ele vai poder atacar direto o patrimônio daquele sócio, tá? Portanto, o sócio que contratar perde o benefício de ordem, tá? Agora, uma pergunta recorrente, pode até cair na prova de vocês, na prova integrada, né? Como eu provo a existência de uma sociedade em comum, haja vista não ter o registro? Se ela não tem o registro, ela é irregular. Então, é difícil de provar a existência da sociedade em comum. Como eu posso provar? Bom, o artigo 987 do Código Civil traz como a gente pode provar a existência de uma sociedade em comum, tá? Os sócios, né, nas relações com terceiros, eles podem provar somente por escrito, tá? Mas os terceiros, eles podem provar de qualquer modo. Ou seja, para que os sócios provem perante terceiro a existência dessa sociedade, somente poderá provar por meio de um documento ou de algum contrato escrito, tá? Que existe aquela sociedade. Mas terceiros podem provar de qualquer modo. Pode, sei lá, ter uma filmagem que prove aquela sociedade prestando um serviço, aquela sociedade vendendo algo, tá? Então lembre-se, sócio prova de maneira escrita. Terceiros provam de qualquer modo. Isso está estampado no artigo 977 do Código Civil, tá bom? Bom, sociedade em conta de participação, ele não pediu para revisar com vocês, então não vai cair na prova integrada, tá? Ignorem. Agora, o que pode cair de sociedade limitada? Vamos lá, né? Que é a sociedade mais importante. Como eu disse nas aulas com vocês, o professor Surrell disse também, a sociedade limitada, a cada 10 empresas que tem na nossa cidade, né? Até no nosso estado, 9 serão sociedade limitada, tá? Se não as 10, beleza? Então, sociedade limitada é o maior número de sociedades que há em nosso país, tá? Justamente pela responsabilidade de ser limitada, tá? Então, vamos lá. Bom,
Sobre o contrato social, aqui traz algumas cláusulas obrigatórias que não é necessário revisar com vocês, tá? Está estampado no artigo 997 do Código Civil. Vocês podem revisar, tá? Que nada mais são do que a qualificação de sócio, denominação, capital social, são aquelas cláusulas obrigatórias, tá? Isso aqui não cai na prova integrada. Agora, o que pode cair na prova integrada sobre sociedade limitada, tá? Vamos lá, a sociedade limitada ela é uma sociedade personificada, portanto, ela é regular, tem um registro e possui personalidade jurídica, tá? Agora, qual é a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada? Como eu disse, o próprio nome já diz, é limitada. E o artigo 1052 do Código Civil diz para a gente o seguinte, que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio ela é restrita ao valor de suas cotas, tá? Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, a partir do momento que o capital social está integralizado, né, lembre-se que eu disse que existe aquilo de capital subscrito e capital integralizado. O capital subscrito é aquilo que a gente promete que vai investir na sociedade. O capital integralizado é aquilo que efetivamente a gente integralizou, é aquilo que efetivamente a gente investiu na sociedade. Portanto, eu posso subscrever um capital, mas não necessariamente integralizar ele na hora. Tá? Agora, a partir do momento que há essa total integralização do capital social, ou seja, eu investi tudo aquilo que eu prometi, que eu subscrevi no contrato social, a partir do momento que eu integralizar tudo isso, a responsabilidade de cada sócio ela é restrita ao valor de suas cotas, ela é restrita à quantidade que aquele sócio tem de cotas na sociedade limitada, tá bom? Agora, caso o capital social não esteja solidariamente integralizado, caso o capital social não esteja totalmente integralizado, ou seja, caso não tenha sido investido todo aquele valor que tenha sido subscrito, a responsabilidade ela é solidária. Portanto, vamos supor que eu e o professor Surreal temos uma sociedade. Se eu deixo de integralizar o que eu prometi, mas o professor Surreal integralizou, ele integralizou, mas eu deixei de integralizar o que eu prometi. Nós dois somos solidariamente responsáveis por aquilo que nós subscrevemos, mas não integralizamos, tá? Ou seja, o professor Surreal, ainda que ele tenha investido tudo que tem prometido, ele também é responsável. Por quê? Porque a responsabilidade, nesse caso, é solidária. Lembre-se do artigo 1052 do Código Civil. Isso pode cair na prova integrada de vocês, tá? Um ponto importante é que não se pode confundir o capital social com o patrimônio, tá? Como eu disse, o capital social é a soma do que os sócios investem na sociedade, tá? É o que eles subscreveram, né, no contrato social. Já o patrimônio é o conjunto de bens de uma sociedade, é a soma daquilo de tudo que a sociedade possui, tá bom? Agora, coloquei aqui a observação no slide, como falei para vocês na aula disso. E na venda? Vamos supor que eu quero vender aquela sociedade, quero fazer um trespasse, né, que é o contrato de compra e venda. Como eu vou saber qual o valor eu devo vender a sociedade? É baseado no capital social ou no patrimônio? Obviamente é baseado no patrimônio, tá bom? Lembrem-se disso na hora da prova. Então, capital social é aquilo que eu subscrevi, aquilo que eu prometi que eu investi na empresa, é o aporte inicial, tá bom? Ele pode ser integralizado tanto com dinheiro ou com móveis, tá? Mas é proibido a integralização com a prestação de serviço. Portanto, vamos supor que eu e o professor Surreal montemos uma sociedade e ele invista com dinheiro e eu falo, não, eu só vou prestar o serviço para você, você não precisa trabalhar, você só investe e eu trabalho. Não, o capital social não pode ser integralizado com prestação de serviços, tá? É com dinheiro ou bens, tá? Ultimamente tem se permitido a integralização com criptoativos, ou seja, eu posso integralizar com Bitcoin. Pode o sócio incapaz ser sócio? Desculpa, confundi. Pode o sócio incapaz ser sócio? Sim, desde que o capital social esteja totalmente integralizado e desde que ele não participe da administração, desde que ele não seja um administrador da sociedade e que o capital esteja totalmente integralizado, beleza? Desconsideração da personalidade jurídica não é necessário para vocês, mas lembre-se da teoria maior, né? Que é necessário provar o dolo, é necessário provar a má-fé, ou seja, desvio de finalidade, confusão patrimonial, para que a sociedade, para que a personalidade jurídica seja desconsiderada e assim se possa atingir o patrimônio pessoal dos sócios, beleza? A administração. Gente, o administrador, ele não necessariamente precisa ser sócio da sociedade, tá? Então, se eu tenho uma sociedade, eu posso contratar qualquer pessoa para ser a administradora, para administrar a minha sociedade, tá? A mesma sociedade, ela pode ter mais de um administrador, tá? Depende do tamanho dela. Mais de uma pessoa pode administrar essa sociedade. A título de observação, uma pessoa jurídica, ela não pode ser
administradora, embora possa ser sócia. Então, uma outra personalidade jurídica, uma outra pessoa jurídica, ela pode possuir cotas de uma outra sociedade, de uma outra personalidade jurídica, mas ela não pode administrá-la, porque ela é uma pessoa jurídica. E há vedação legal, tá? Embora possa ser sócio. Então, administradores, somente pessoas físicas, tá? Quanto aos sócios, né? Pessoa física ou jurídica que possui cotas na sociedade. Seção de cotas e herança de cotas, vejo que não há necessidade de repassar com vocês, tá bom? Dissolução parcial e dissolução total, também vejo que não há necessidade, tá? Mas sugiro que leiam um slide aqui para não ficar totalmente à mercê da prova, tá bom? Agora vamos para a sociedade anônima, beleza? Lembre-se que sociedade anônima são grandes empresas, grandes companhias, tá? E sempre sociedade de capital. Então, a circulação de suas ações é livre, não vai haver vedação, até porque sócios nem se conhecem, tá bom? O capital social é dividido por ações, não cotas. A responsabilidade é limitada, ainda mais limitada do que na sociedade limitada, propriamente dita, porque os sócios não são responsáveis pela integralização do capital, tá bom? Então, ela é mais limitada ainda do que na própria sociedade limitada propriamente dita, tá? Ela não é uma sociedade contratual, porque ela não é constituída através de um contrato social. Ela é uma sociedade estatutária, porque ela é constituída através de um estatuto social, tá bom? Quanto à nomenclatura, é proibida a nomenclatura na modalidade firma, tá? Lembrem-se que a modalidade firma é o próprio nome dos sócios, tá? De um ou mais sócios, tá bom? Então é proibido. É necessário que haja a modalidade denominação, né, que é aquele elemento fantasia, aquele nome fictício, ou pode ser CNPJ também, mas é mais comum aqui a modalidade de denominação, tá? Fantasia. Por exemplo, Banco Itaú. Itaú não é o nome de nenhum dos sócios, tá? É uma sociedade anônima, é uma grande companhia, que o Itaú é um nome fantasia, por isso na modalidade de denominação, tá? Então, há essa vedação na modalidade firma, beleza? Agora, acho que quanto a o principal ponto aqui, tá, da sociedade anônima que vocês devem se recordar. A sociedade anônima ela é classificada de duas maneiras, como sociedade anônima aberta e como sociedade anônima fechada. O que diferencia uma sociedade anônima aberta de uma sociedade anônima fechada? O que diferencia, gente, é o fato dela negociar ou não os seus valores mobiliários, leia-se ações, no mercado de capitais, tá bom? Então, se uma sociedade, se uma SA, ela negocia os seus valores mobiliários no mercado de capitais, ou seja, na bolsa de valores, no mercado de balcão, se ela negocia suas ações nesse mercado de capitais, ela é uma sociedade anônima aberta, tá? Agora, se ela não negocia os seus valores mobiliários, ou seja, suas ações no mercado de capital, ela é uma SA fechada, tá? Lembrem-se disso, talvez esse é o ponto alto da nossa aula que possa cair na prova de vocês, na prova integrada de vocês, tá bom? Lembrem-se que valores imobiliários são os títulos emitidos pela companhia, né, que são colocados no mercado de capital ou não, tá? Com a intenção de captar recursos para os seus cofres, tá? Como o mercado de capitais, né, a gente pode lembrar da Bolsa de Valores, do mercado de balcão, onde são comercializados esses valores imobiliários, tá bom? A CVM, tá? A Comissão de Valores Imobiliários, é um órgão que fiscaliza e regulamenta o mercado de capitais, também pode ser importante. Agora, quais são os valores imobiliários, tá? Tem as ações, as debêntures, as partes beneficiárias, bônus de subscrição, tá? Mas é interessante aqui eu falar com vocês somente das ações, que é o valor imobiliário mais importante. É até confundível o conceito de valor imobiliário com o conceito de ações, tá? Valor imobiliário é diferente de ações. Ações são somente ação é uma espécie de valor imobiliário, tá? Mas é o principal valor imobiliário, então pode se confundir valores imobiliários com ações, tá? Na SA, capital social é formado por ações e não por cotas, como na limitada, tá? Portanto, quem tem ação é sócio, quem tem ação é acionista e quem é acionista também é sócio, tá bom? Existem dois perfis de acionista, o acionista gestor e o acionista investidor. O gestor é aquele que comanda, que tem uma influência significativa na companhia. Já o investidor é aquele que compra a ação exclusivamente pelo retorno financeiro, exclusivamente como investimento, por isso sócio investidor, tá? Agora, há duas classes de ações, há ações ordinárias e ações preferenciais, tá bom? Não necessariamente as preferenciais são mais importantes do que as ordinárias, e nós veremos isso. Ordinária remete-se a comum. Uma ação ordinária é uma ação comum. Então, ela vai conferir direito de voto na Assembleia Geral, que é o órgão master de uma sociedade anônima, de uma companhia. Portanto, quem tem ação comum tem direito a voto, tá?
pode existir, inclusive, voto plural, mas com limite de 10 votos por ação. Isso depende do estatuto social da companhia, tá bom? Mas lembre-se, ordinária é comum e confere direito a voto. Pode existir o voto plural até 10 votos por ação. Agora, o que são as ações preferenciais? As ações preferenciais, elas podem, tá? Não necessariamente restringem, mas podem restringir ou suprimir o direito de voto em Assembleia Geral, tá? Quem tem ações preferenciais podem receber, tem vantagens na hora de receber, portanto, recebe primeiro o valor daquele investimento, tá bom? Por mais que restrinja ou suprima o direito de voto, recebe primeiro. É por isso que é preferencial o nome. Por quê? Porque vai ter preferência na hora de receber, beleza? Então lembre-se que o capital social ele é formado por ações. Há ações ordinárias e ações preferenciais. E esse capital social ele é formado livremente pelo número de ações ordinárias e preferenciais, mas há uma restrição. Não poderá ser formado por mais da metade de ações preferenciais sem direito de voto. Portanto, é livremente estipulado, mas a lei ela deixa claro o seguinte: vocês podem estipular o número de ações ordinárias e preferenciais da maneira que preferirem, mas mais da metade sem direito de voto das preferenciais não poderá haver. Então, pode ser estipulado de maneira livre, mas sem com que mais da metade das ações preferenciais não tenham direito a voto, beleza? Então, que fique bem claro isso, tá? Bom, por hoje é só, os órgãos da companhia não caem, tá bom? Espero que vocês tenha sido positivo para vocês, né? Espero que tenha sido positivo para vocês essa revisão. E é isso. Espero que façam boa prova segunda-feira. Grande abraço, até a próxima.